Fala, meus amigos e amigas flamenguistas, estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal nesta quinta-feira com as últimas informações do Mengão. Estou trazendo um corte do Equipe F, onde Zinho faz uma boa análise dessa situação de Pedro no Flamengo. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e vamos aí para o vídeo. Apenas matador, talvez seja isso que o Felipe espera, um jogador mais participativo, que foi isso que ele demonstrou na Copa do Mundo, né, no Campeonato agora Mundial de Clubes. Mas eu acho que assim, é questão de sentar e conversar com o Pedro. Eu não soltaria o Pedro agora não. Como eu falei, primeiro porque ele ficou muito tempo lesionado, jogou pouco tempo em relação ao que se esperava dele. Eu acho que o Felipe tem que jogar ali as cartas claras ali com ele, conversar para ver se o Pedro pode fazer o que ele deseja. Que eu acho que é bem possível. Porque se você pegar o Pedro antes do Paulo Souza, era um tipo de jogador. Quando chega o Paulo Souza fala, eu espero mais do Pedro em relação à movimentação, participação de jogo. Parada e tal. E aí o Pedro mudou um pouquinho, né? Começou a mudar, a participar um pouco mais do jogo. Eu acho que a possibilidade do Pedro fazer o que o Felipe deseja, ela é grande. O Pedro, pelo menos as informações que eu tenho, é que é uma boa pessoa, um bom caráter, um bom menino. Eu acho que nada que uma conversa não possa resolver e o Flamengo ficar com o Pedro. Aí a questão é depois, ou se o Flamengo já tem algum outro centroavante e precisa abrir espaço, aí é uma questão mais interna, né? A discussão entre a dirigência e treinador. Mas eu ficaria com o Pedro. É uma questão de modelo de jogo do Felipe ou foi coisa pontual? Porque o jogo contra o Bayern, o jogo contra o Chelsea era outra característica, outra situação. Eu não acho que o time do Felipe não possa ter um centroavante. Eu não vejo dessa maneira. Acho que o que faz com que o Pedro hoje não seja um titular indiscutível do Flamengo é o rendimento do Pedro dentro de campo. Hoje ele não está jogando para ser titular indiscutível do Flamengo. E o Flamengo é o Flamengo. O Flamengo tem as alternativas que tem. Claro que, cara, assim, em determinados jogos, você vai jogar contra o Bayern de Munique, é normal você não ter o centroavante, porque você sabe que você não vai ficar pressionando, que você não vai ter tanta bola na área e tal. Então, acho que, assim, o jogo do Bayern não pode ser pego como padrão para nada. Porque o Flamengo não vai pegar mais o Bayern de Munique na temporada. Então, tem que esquecer isso. Aí, você olha para como os times em geral se fecham contra o Flamengo no cenário sul-americano, eu te digo, um time como o Flamengo, com a capacidade de investimento do Flamengo, não pode não ter um baita centroavante, um centroavante forte, um centroavante de alto nível. Então, não faria sentido nenhum você vender o Pedro e não trazer uma reposição à altura. Acho que não faz sentido nenhum. O que o Flamengo precisa conseguir é fazer com que o Pedro volte a jogar no seu melhor nível. E aí o Zé acabou de falar, ele ainda está voltando. Foi muito tempo sem jogar, foi muito tempo sem sequência de jogos e não tem jeito. O Pedro também tem que entender que para ter sequência de jogo no Flamengo, pela grande concorrência, você vai precisar ter rendimento. Então, cara, você vai ter que se matar nos treinos, você vai ter que comer grama, você vai ter que mostrar para o técnico que você está afim, e você vai ter que, eventualmente, fazer um trabalho tático que o treinador quer que você faça dentro de campo. E o Felipe Luiz foi treinado pelo Simeone a vida toda. Ele não tem nada a ver com o Simeone do ponto de vista tático. Mas se tem uma coisa que certamente ele vai exigir de todos os jogadores dele, cara, é trabalho de morder, pegar saída de bola, acompanhar a recomposição. Claro que cada jogador de acordo com o setor de campo onde ele joga. Ele não vai pedir para o centroavante ficar acompanhando o lateral. Óbvio que não. Mas tem uma intensidade ali, que seja na saída de bola do adversário, que ele vai ter que pedir e que o Pedro vai ter que entregar. E se não entregar, aí não tem jeito. Aí, se o Pedro não tiver afim disso, aí sim o Flamengo acho que poderia cogitar negociá-lo. Caso contrário, é um baita centroavante e se você vender o Pedro amanhã, você não vai achar um com essa qualidade rapidinho para trazer e repor. Eu acho difícilzinho. Essa é a questão. Se sai o Pedro, o Zé falou, lembra? Ali tem o Juninho, mas, cara, é muito diferente. O Juninho também, as oportunidades que teve, não se consagrou, né? Como diria o outro. Eu nem faço essa comparação com o Juninho. Rapaz, chegou, né? Tava fora do Brasil também. Eu, particularmente, não o acompanhava. Até o time que ele jogava. Karabag. Eu confesso para vocês que eu não via nenhum jogo desse time. É uma opção muito do Boto. É uma aposta muito do Boto. Que lá fora conhecia e tal. Então o rapaz pode até render, pode até acontecer, mas eu nem faço a comparação do Pedro com o Juninho. Eu faço a minha comparação com a escolha do Felipe Luiz.
Porque o Pedro não está jogando. Ele nem joga. Ele tem jogado pouco. Sim. Até pra gente saber se o Pedro tá bem ou não. Poucos minutos o Pedro tem desde que ele voltou. Aí eu entendia que era um condicionamento físico, era um planejamento que foi feito de comissão técnica, com equipe médica, de ir dando alguns minutos até ele chegar na sua forma física. Olha o Pedro no Mundial, a minutagemzinho que você tá falando. Só pra te ajudar aí. Né? Então, assim... E a minha dúvida é a seguinte. Quando tem a oportunidade de colocar o Pedro, você não vai colocar o Pedro porque vai botar o Bruno Henrique, que tá com ritmo de jogo, que tem essa velocidade, que tem essa pressão, que o Felipe gosta muito, e para esses jogos do Mundial, escolher quem tá melhor fisicamente. Mas não, ele colocou o Plata, que é muito bom jogador, mas o Plata tava voltando de contusão. O Pedro tinha até mais tempo de recuperação do que o Plata. E ele optou, aí vem a minha dúvida. É uma questão de opção do treinador. Mas não aí você acha que é por... Porque, assim, com o Plata, a impressão que dá, Nezinho, é que é mais pelo combate que ele vai te dar na saída de bola do adversário do que pela velocidade. Mas, assim, eu olhando o jogo, eu não vi isso. O Plata até fez bons jogos. Eu acho que ele optou por uma mobilidade maior. Um cara que cai pelas pontas, que ora tá por dentro, ora troca com a Arrascaeta. E eu tô aqui analisando, não é uma informação não, tá? Pedro e Arrascaeta no mesmo jogo, o Pedro ainda não 100% na visão do Felipe Luiz. E o Arrascaeta, que não tem essa característica, de repente ele pensou que para um jogo de um nível de intensidade muito alto, eu já começar o jogo com esses dois jogadores, que vão ser os dois jogadores mais adiantados, para pressionar lá na frente, eu vou ter dificuldade. Então ele optou por ter o Arrascaeta e o Pedro não. Só que quando tem a opção de entrar no jogo, o Pedro também não era a primeira opção. É verdade. Até o Wallace Yan foi a primeira opção do que o Pedro. Aconteceu isso. Então eu estou, assim, com uma certa dúvida do treinador. Se o Flamengo quer vender, se tem proposta, aí a cobrança depois na diretoria. Eu tô falando, eu vou analisar o campo, né? Negociação, não sei o que está acontecendo. Diz que não tem nenhuma proposta. O Flamengo oficialmente diz que não. Mas, Estranho, né? Não tem nenhuma proposta, mas solta uma nota, solta uma nota que, se aparecer... Mas tem um desejo ali. Eu tô muito pelo que o Felipe Luiz está enxergando com o Pedro. E eu acho que nesse momento é um momento de Campeonato Brasileiro de Libertadores, é a hora do Pedro. Acabou, senhor. É a hora do Pedro. Foi bem. Fecha com a hora do Pedro. Muito bem. Acabou. Ô, Felipe Luiz, É a hora. dá a chance pro Pedro agora de centroavante, né? Ele lá. E você... Torres chegando com a gente também com as informações do Flamengo. Tudo bem, Pedro? Seja bem-vindo, amigo. Beijo grande pra você. Tudo bem, Glaucia? Um beijo pra você, um grande abraço a todos aí. Tempo longe, né, sem participar aí do Sport Center, mas os dias estão tumultuados. Flamengo fora da Copa do Mundo de Clubes, eliminado pelo Bayern no último fim de semana, mas as coisas ficam um tanto quanto agitadas. Por quê? Ontem, o jornalista Mauro César Pereira, nosso companheiro, ele publicou uma informação de que o Flamengo até teria colocado, digamos assim, o Pedro numa lista ali de negociáveis, né? Teria uma possibilidade de negociar o Pedro se aparecer uma grande proposta. Mas isso acontece de qualquer maneira. Não é bem assim, porque em outros tempos o Flamengo não tinha interesse nenhum em negociar o jogador. O clube soltou uma nota, deu todo apoio, falando que o Pedro é um jogador muito importante, etc e tal. Não caracterizou como inegociável, nada disso. E aí o próprio Mauro César depois publicou até print de uma conversa com uma fonte dele do Flamengo, falando ali sobre a questão do Pedro, enfim, até o valor de 15 milhões de euros seria bom. Bom, isso agitou bastante ainda mais o ambiente rubro-negro, né? Porque eliminação, tem toda aquela questão, e o Pedro não vem, digamos, recebendo mais tantas chances assim com o Felipe Luiz, especialmente nos últimos tempos.
né? Entrou no finalzinho contra o Chelsea, não entrou contra o Bayern, os 2 principais jogos ali da Copa do Mundo de Clubes. Então, isso causa, claro, um incômodo no jogador. Quem ficaria satisfeito também, apesar de ter voltado de lesão, o jogador sempre com grande status no Flamengo, e o Pedro sempre quer jogar, enfim, quer participar bastante, quer ter sequência, é um atacante muito respeitado, muito visado. Então, tem esse incômodo aí. Então, houve um incômodo também da diretoria de como essa situação ocorreu também, porque aí causa um atrito, tem questão de gestão de vestiário, de jogadores. O Arrascaeta ontem postou até uma mensagem enigmática para quem foi, fica essa dúvida no ar. Então começam esses pequenos focos aí que existem. Então, para gerenciar isso daí, aumenta a pressão. E aumenta a pressão também sobre o diretor de futebol, o José Boto, português, que chegou no início do ano, profissionalismo, scout e tudo mais. Mas ele, durante o Mundial, concedeu até uma entrevista à Gazzetta dello Sport, um jornal italiano, e perguntado se gostaria de contratar algum jogador da Juventus, ele citou o Vlahovic, atacante, que inclusive era titular na Fiorentina quando o Pedro estava por lá. Então isso daí não pegou tanto bem assim, até mesmo na diretoria do Flamengo, durante o Mundial, enfim, chacoalhou um pouco, citou nomes de técnicos que gostaria de contar, quem sabe no futuro, se por acaso Felipe Luiz saísse em algum momento. Então não foi tão bem visto assim. Então, diante disso tudo, tem esse chacoalhar aí no universo rubro-negro com pressão. Tem a questão do Gerson também, né? Porque o Gerson acabou saindo, as rusgas ali que houve com seu pai / empresário. Então o Flamengo tem que se adequar com isso, diante da passagem do tempo aí. A apresentação do elenco que está de folga vai ser no sábado. Só para arrematar, antes de te devolver, Glaucia, o Flamengo ainda não anunciou a venda do Gerson? Não anunciou. Por quê? Porque o Zenit ele fez um depósito na conta do Flamengo, mas com a disponibilidade de dinheiro dos 25 milhões de euros para daqui a 3 dias do depósito. Esses 3 dias calham amanhã, sexta-feira. Então, se o Flamengo tiver a disponibilidade, dinheiro está aqui, está disponível, 25 milhões de euros, negociação concluída, e aí o Flamengo e o Zenit podem anunciar o negócio feito. Aí o Flamengo pode concluir outras negociações, o Carrascal, entendeu? Colombiano, enfim. É por aí que o Flamengo está tocando, mas universo chacoalhado, rubro-negro. Fica essa questão aí sobre Pedro, enfim, tudo mais. Boa, Pedro. Um beijo para você, amigo. Obrigada pelas informações. Bom trabalho por aí também. Números... Não deixa, Pedro. Outro Pedro, né? O que temos aí do atacante do Flamengo? De todas as temporadas aí, desde 2020 até essa atual temporada... Voltou em abril de 25, ficou 7 meses afastado por conta de lesão, né? Teve esse período também de recuperação, enfim. Tem alguns números ali destacados em 23, mais jogos, 61, e mais gols também, 35. E assistências em 22 e em 24, o destaque, né? Para 8 assistências também do Pedro. É impressionante, nós falávamos, enquanto o nosso Pedro Henrique Torre trazia as informações, nós falávamos aqui, né? Impressionante como nascem as coisas lá no Flamengo, né? Sempre voltou de Mundial agora, para ajustar a casa, tem venda do Gerson, enfim, né? O Boto falando muito de cuidar das renovações e do que precisava ser visto, e aí surge essa história do Pedro, de uma insatisfação, de gente de dentro do departamento de futebol falando que venderia por X, por Y, nasce mais uma crise. Não, e eu estava pensando mais cedo sobre isso, até né, no podcast Rolou o Melão, do futebol nacional aqui da ESPN, a gente conversou sobre isso. E a minha visão já virou coisa do passado. Porque o que eu tinha pensado? O Flamengo volta desclassificado, sofre uns dias e depois sacode a poeira e vai numa fome, numa ambição para todas as disputas que tem até o final do ano. Eu também acho que o Felipe vai estar com fome, que ele vai vender essa fome para os companheiros, mas é preciso muito cuidado com o mundo externo para não atacar
o interno, sabe? Para não entrar no campo de jogo, para não respingar no campo de jogo, no trabalho do treinador. É preciso que o Flamengo consiga se blindar melhor, para que o trabalho fique lá, o trabalho do campo, o acerto do trabalho do campo. E nada mais, para que os departamentos não atrapalhem a vida do outro. Parece uma obviedade. Né, Mari, porque de onde lá quer que surja, né, a informação, a notícia, a apuração e tal, pega justamente um Pedro que em outros momentos também já foi pauta nesse sentido, né, de insatisfação, enfim. E aí é óbvio, né, que todo esse histórico também vem nesse momento que ele também estava voltando de lesão, ainda tentando se reencaixar ali, né, voltar a esse time do Felipe Luiz, enfim. É óbvio que isso também vem nessa esteira, né? Com certeza, tem uma bagagem aí, né? Agora também é preciso entender como que tá esse dia a dia, né? E eu falo o dia a dia ali de Felipe, de comissão, de grupo, de Pedro, porque se nesse dia a dia já está tendo alguma coisa, algum ruído, isso, né, pensando ali em situações, aí ali tem que ser conversado de fato, porque o Flamengo de hoje não é o mesmo Flamengo que o Pedro deixa quando ele se machuca. Então, é outra diretoria, é outro treinador, é outro jeito de jogar, rendimento. Então, acho que o entendimento ali, essa conversa, ela precisa ser muito clara, de jogador e treinador principalmente, para aí depois subir para a diretoria, se é que precisa subir. E vou trazer aqui agora mais algumas informações do Flamengo numa matéria do GE.com, bem interessante. Boto revela as 2 posições que o Flamengo busca no mercado para reforçar o elenco. Em entrevista exclusiva, diretor de futebol diz que esperava melhor adaptação do Juninho, comenta a negociação com Carrascal e o futuro de Felipe Luiz. O diretor de futebol José Boto quer reforçar 2 posições nessa próxima janela, que abre agora no dia 10 de julho. O dirigente revelou que a intenção é acertar com reforços para o meia e para a ponta. O Flamengo busca um jogador que possa se revezar com a Arrascaeta e um atacante driblador que consiga abrir defesas. O meia Carrascal do Dínamo é um dos jogadores que estão na mira. Foi feita uma pergunta para José Boto, um reforço para revezar com a Arrascaeta. Qual seria essa outra posição? Para a forma como nós jogamos e para aquilo que é a realidade onde estamos inseridos na Liga Brasileira, nós jogamos contra blocos baixos e fechados. Na minha ideia e do Felipe, algo que detectamos desde o início e vínhamos debatendo, precisamos de um ponta para conseguir abrir as defesas e driblador. Em Portugal nós chamamos de abre-latas, alguém que entre naquelas defesas muito fechadas, desequilibre e obrigue a ter, cada vez que tocar na bola, 2 ou 3 jogadores em cima. Porque, se não tiver, ele tira do caminho e abre espaço para outros jogadores. É realmente isso que procuramos. Além disso, ele não quis dar certeza que Carrascal será contratado, até porque ainda está em negociação, e ele não quer criar uma expectativa no torcedor. Sobre a adaptação de Juninho no clube, ele disse que não está sendo fácil devido à grande concorrência. É mais fácil quando a concorrência não é grande, e tu tem que insistir no jogador, e ter uma altura que ele vai ao encontro das expectativas que tínhamos neste caso, e nós sabíamos disso. Por isso não fomos buscar um outro jogador que custasse 15 milhões de euros. Sabíamos que haveria uma altura da temporada em que ele ia ter menos minutos do que no início. Daquilo que vejo nos treinos, ele hoje está mais adaptado do que estava. Ele tem que aproveitar esses minutos que vai ter para mostrar que podemos contar com ele na temporada. Além disso, José Boto foi questionado sobre o Felipe Luiz, de uma possível permanência, aumento de contrato, e ele respondeu: vocês aqui não sabem. Temos andado a conversar sobre isso com calma. Não é minha forma de ser e nem do Felipe estarmos ansiosos com esse tipo de coisa. Porque esse período todo fizemos coisas mais importantes do que a renovação dele e que ele põe acima das coisas pessoais dele. Mas é algo que temos que conversar com mais calma. Créditos para Thiago Lima, o autor dessa matéria. Se inscreva no canal, deixa seu like e seu comentário e até o próximo vídeo.